O Cidadania de hoje está falando sobre sociedades. Nosso entrevistado é Jair Gevaerd, advogado especialista em sociedades. Jair, no final do primeiro bloco a gente estava falando de empresas com mais de um sócio. É interessante que se tenha um número ímpar, digamos assim, de sócio, para que as coisas sejam resolvidas em votação, por exemplo, para ter um desempate? Olha, do tempo do movimento estudantil, eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu auri e que foram interessantes foi a questão do consenso. Os movimentos de esquerda, eles sempre diziam assim, não, nós temos que chegar a uma decisão por consenso. Hoje eu entendo que o consenso, na verdade, que a votação, ela é uma alternativa e não é a melhor das alternativas. Porque quando você vai por uma votação, você, seja no âmbito da sociedade, seja no âmbito político, seja em qualquer âmbito, você acaba tendo que tratar um conflito, tratar civilizadamente um conflito, mas mesmo assim um conflito. E o conflito, a ser mesmo bem administrado, ele é sempre potencialmente disruptivo. O que eu acho importante é que a gente aproveite a brecha que a lei hoje nos oferta de permitir que os sócios tenham percentuais diferentes em situações diferentes. Então, por exemplo, se entre esses vários sócios nós temos algum que é predominantemente técnico, parece absolutamente justo que este sócio tenha, em votações atinentes a questões técnicas, a prevalência, a maioria. Se eu tenho um sócio predominantemente capitalista, parece justo que esse sócio, porque ele empenhou mais recursos, ele tenha em discussões que sejam atinentes ao mercado, ao desenvolvimento de valências produtivas, etc., que ele tenha uma prevalência, percebe? Então, o que hoje é possível é que nós tenhamos quórums de deliberação diferentes para assuntos diferentes. O que é fundamental é que haja sempre uma paridade, que nenhum sócio seja privado do seu direito de voto, nem aquele que tem 1%, por exemplo, e que nenhum sócio tenha a supremacia absoluta em todos os negócios da sociedade. Agora, quando você fala isso, a gente imagina uma grande empresa. Essa regra ela pode servir para pequenas empresas, como um pequeno restaurante, como você estava falando antes? É como eu lhe disse, na medida em que nós temos que ter presente que numa sociedade a questão do conflito ela é iminente. Ele sempre surgirá. E é preciso que esse contrato social preveja formas de administração dos conflitos de opinião. Então, o ideal, como queriam os velhos e bons esquerdistas, alguns não tão bons assim, dos anos 60, dos anos 70, o melhor é o consenso, mas ele não acontecerá sempre. Então, para isso, é fundamental que eu tenha meios de administração desse conflito. Não é? Então, a votação é um deles, né? E deve ter essa regra, porque em alguns momentos, fundamental, para a solução do conflito, é fundamental o elemento da assertividade. Ou seja, eu entrei nesta sociedade, o sócio entra numa sociedade para realizar um determinado objetivo. O que ele não pode é ser frustrado, sem justa razão. Então é preciso que ele também esteja preparado para, no momento oportuno, com serenidade, com a devida calma e pelos meios previstos no contrato, assertivamente colocar a sua posição. Pelo voto sim, porque o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas têm a prerrogativa do voto, mas elas não exercem. Por quê? O Brasil é o país da cordialidade. O Brasil é o país, feliz ou infelizmente, não se trata de julgar essa questão, é o país em que as coisas são ditas pela via oblíqua. E isto pode ser bom em determinadas situações sociais e pode ser muito ruim. E é preciso que o sócio tenha consciência, desde o início, que haverá um dado momento na sociedade, há dias bons e há dias ruins, há dias em que chove e outros dias faz sol. E nesses dias de chuva, talvez ele tenha que decididamente fazer uso daquele guarda-chuva que ele preparou para aquele dia, daquela capa especial que ele preparou para aquele dia específico. E isso significa tomar posição numa votação e usar aquele quórum. Então é aquela história, os quórums de votação são como as armas, Deus é contra a guerra, mas em geral ele fica estranhamente do lado de quem tem os melhores armamentos. A gente falou no começo do programa que a maioria das sociedades, segundo o Sebrae, acaba por brigas entre os sócios. E a mesma pesquisa dizia o seguinte, que geralmente 90% dos casos, essas brigas são por causa de dinheiro. A minha pergunta é a seguinte, uma pessoa deve ficar responsável pelo dinheiro? É interessante contratar alguém de fora da sociedade para administrar a questão financeira?
Como que é a melhor maneira de administrar para que os sócios não briguem por causa de dinheiro? Tendo em conta... Ou é impossível? Não, é perfeitamente possível, tendo em conta dois princípios. Primeiro, a matemática financeira, a questão do dinheiro, ela é profissional e a lógica do dinheiro, ela é muito objetiva. 2 mais 2 será sempre 4. E 2 menos 2 será 0. E 2 menos 3 será menos 1, ou seja, a situação que não pode ocorrer. Então, a questão do dinheiro tem que ser vista com muita cautela sob o aspecto estritamente técnico. E esse é o primeiro princípio. O outro princípio é o princípio de que nenhum negócio funciona se não se tiver em conta que 1 mais 1 pode ser mais que 2. Ou seja, não é preciso buscar o lucro máximo, não é preciso necessariamente buscar esgarçar os limites de um relacionamento para que a questão financeira sempre aponte um superávit, percebe? É preciso que os sócios tenham nessa convivência que deve ser, ainda que ela seja distante, ainda que ela seja objetiva, ainda que ela seja mediada por um contrato social, esses sócios têm que ter a consciência de que o dinheiro não é o fundamental, ou seja, a permanência da empresa pode ser. Então é muito comum, Tatiana, pode parecer esquisito isso, que no direito e na contabilidade nós nos deparemos com sociedades cujo patrimônio líquido é negativo, cujo balanço no final do ano aponta para um capital que não se encontra em valência positiva. Mas eu tenho os funcionários, eu tenho o serviço funcionando, eu tenho a remuneração da operação da empresa e do meu prolabore, do meu trabalho, eu tenho ela provida, percebe? E isso exige maturidade. Então são princípios antagônicos. O teu programa chama-se cidadania. É como na cidadania, nós temos que, agora que está em questão esse código florestal, nós temos que preservar, permitir a preservação dessa equação entre meio ambiente e produção. Agora, tem que ter um relacionamento de confiança também, porque é muito comum a gente ler notícias, ouvir as pessoas contarem que um sócio roubou o outro. Né? Que cuidado a pessoa tem que ter para isso não acontecer? Às vezes eram melhores amigos e existia essa relação de confiança. Uhum. Tem que ter as contas abertas sempre? Como é que deve ser, assim, na prática, esse relacionamento? A sociedade, justamente por ela envolver a fundação de uma empresa cujos interesses transcendem os dos sócios, ela não pode ser administrada como alguma coisa que se faz no fundo do estabelecimento, numa salinha fechada. É preciso, primeiro, que se tenha controles contábeis confiáveis, que eles sejam... Então, essa história de que eu preciso de um contador que me dê o resultado que me interessa para que eu pague menos imposto, ela, infelizmente, não se prova adequada no dia a dia. Eu preciso de uma contabilidade que tenha uma valência gerencial, que me permita saber se a sociedade está efetivamente indo bem ou indo mal. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a transparência, ela é de ouro, ela tem que existir. O melhor desinfetante é a luz solar. E, para isso, é preciso que os sócios, pelo menos uma vez por ano, e essa é uma provisão do nosso Código Civil, eles se reúnam em Assembleia Geral para aprovar as contas dos administradores, para apreciar o balanço social e para discutir os temas relevantes daquela sociedade. E outra coisa, a confiança, a meu ver, é como o airbag de um automóvel. O ideal é que nós não precisemos usá-la, nós temos que tê-la. Ela é fundamental, ela é essencial, é como freio. Mas o ideal é que nós não precisemos usá-lo em demasia. Por quê? Porque esses controles é que devem assegurar que as condutas estão sendo adequadas. Compreende? A fiscalização. Mas, novamente, no Brasil nós temos um pouquinho de dificuldade nisso, porque existe essa regra geral da cordialidade que muitas vezes evita que o sócio tenha uma postura um pouco mais assertiva face ao outro, dizendo, olha, escute, me preste as contas daquele negócio que você fez mês passado. E isto costuma, ao longo do tempo, trazer problemas. Só rapidinho para a gente terminar, uma empresa familiar, as regras são as mesmas, os cuidados são os mesmos.
Devem ser. Houve um tempo em que discutia-se nesse ramo especializado do direito societário sobre a conveniência ou não de as empresas serem familiares. Hoje percebe-se que um grande número das grandes empresas e de empresas muito sólidas e muito responsáveis e muito rígidas sob o ponto de vista da governança e do seu funcionamento, elas são familiares. Contudo, é óbvio que não se pode usar a mesma lógica que se usa em casa no âmbito da sociedade, não é? Não se pode ter a mesma leniência. Nós, no trato com os nossos filhos, no dia a dia, nós muitas vezes relevamos certas condutas, entendemos que existe um processo de amadurecimento, arcamos com certos prejuízos, que é perfeitamente, que é adequado e desejável que ocorra. Agora, numa sociedade, esta leniência não pode ocorrer. Por quê? Porque além do interesse meu, do meu filho, da minha esposa, do meu primo e do meu irmão, tem o interesse da coletividade, que normalmente é abastecida por essa sociedade. Então imagine você uma empresa de prestação de serviço público, como transporte coletivo, em que o administrador, por ser filho do controlador, ele recebe um tratamento mais leniente, mais complacente, e isso prejudica o abastecimento da população, porque os ônibus acabam não chegando limpos, ou não chegando com combustível devido, ou atrasando, etc. E tal. Quer dizer, isso que acontece de uma forma muito evidente no transporte coletivo, na situação de uma outra empresa, também ocorre. Então é preciso que se saiba de que forma utilizar os princípios. A relação familiar, ela não é impeditiva, mas ela pode, se não for adequadamente vista, ela pode gerar um problema. Jair, infelizmente a gente não tem mais tempo. Vou falar o nome do seu livro de novo, Manual do Sócio, tudo que você precisa saber antes de iniciar ou terminar uma sociedade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu é que te agradeço, Tatiana. Obrigada. E Cidadania fica por aqui. Eu espero o seu e-mail com sugestões de assuntos para a gente debater. O endereço eletrônico é cidadania.tvsinal@gmail.com. Espero você no próximo programa. Até lá.